Muito bom estar aqui com vocês. Saudade. Queria, na verdade, ver, ver com as mãos, né? No sentido de poder dar uma mão no ombro ou um aperto de mão. Mas acho que a minha fala aqui é uma fala de todo mundo, né? A gente está sentindo muita falta dos nossos encontros, né? De PG, os nossos encontros aos domingos. Mas Deus sabe de todas as coisas e a razão das nossas chamadas aqui na quinta-feira à noite é a gente refletir. Eu sei que de domingo a gente está seguindo com a nossa proposta de Atos, né? E engraçado que soberanamente Deus tem usado o tema deste ano para dialogar com o momento que a gente está vivendo. Mas especificamente como resposta para essa crise e essa situação que a gente está vivendo, a gente adotou trabalhar esse texto com vocês, que é esse livro, Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, né? Do Jerry Bridges. Esse texto ele é um texto bem devocional. Na verdade, ele traz questões densas da teologia, mas numa linguagem bem devocional. E ele tem tudo a ver com aquilo que a gente está enfrentando numa perspectiva global. E eu queria fazer trazer alguns insights semanalmente dos capítulos desse livro, como já foi feito na semana passada. O primeiro capítulo ele é belíssimo. Cada semana ele se apoia, cada capítulo o autor se apoia num texto bíblico e ele fala justamente no primeiro capítulo sobre a importância da gente saber invocar Deus no dia da angústia, né? Que ele vai responder e a gente vai glorificar ele. E a tese dele não é assim, invoca no dia da angústia que Deus vai tirar a angústia. É se a gente confia em Deus para passar pela angústia que ele quer que a gente passe. Então ele traz muito a questão de, bom, Deus tem poder para tirar a tribulação que está à nossa volta? Claro que tem. Mas às vezes ela tem o seu momento. Pode durar muito, pode durar pouco, ela vai acabar, mas enquanto não acaba? A questão é, Deus nos deixa um desafio que é confiar em Deus. Confiar em Deus não é sentir alguma coisa. Confiar em Deus é uma realidade para a vida do crente. E eu acredito que esse é um ponto que envolve todos nós. Como a gente é desafiado a confiar em Deus. Agora, o segundo capítulo, que é o que eu quero trazer para vocês, é um capítulo problema. Que é justamente... o capítulo 1 ele é mais do coração. O capítulo 2 ele trabalha a questão de será que Deus está no controle? Esse é o título do capítulo. E ele vai trabalhar a ideia de que como é que a gente pode confiar em Deus no meio do caos e como é que a gente pode interpretar esse caos. De um lado, vamos começar com o texto bíblico. Então o texto bíblico que ele se apoia é 1 Timóteo 6,15. Então você anota aí, depois você pode ler mais pausadamente ou reflexivamente esse texto. Então 1 Timóteo 6,15 diz assim: o Deus bendito e único soberano, essa é a palavra, Deus bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aí a discussão que o autor traz para a gente, ele começa mais com uma questão racional e depois ele afunila para o coração e a gente vai seguir essa mesma metodologia, tá? E eu queria que você fosse bem objetivo para a gente poder ter essa reflexão e esse respiro da alma, do coração, tá? Mas o ponto que ele começa chamando a nossa atenção para a mente é que algumas pessoas no momento da dor, e todos nós somos tentados a isso, pensar assim, tá bom, Deus é bom, mas ele não é soberano, totalmente soberano. Ou a gente pode ir para outro extremo. Ele é poderoso, ou tem domínio sobre todas as coisas, mas não é bom, porque se fosse bom não permitiria que a gente passasse pelo sofrimento. Agora, o desafio é, como é que a gente junta essas duas coisas? Deus é bom e ao mesmo tempo totalmente soberano. Então o autor
ele coloca essa pergunta como ponto de partida. Como é que a gente pode colocar a bondade divina e ao mesmo tempo o seu domínio e a sua soberania, a totalidade de todas as coisas nas mãos de Deus? A resposta para isso, eu quero fugir um pouquinho do texto, a partir do texto, é aquilo que na teologia a gente chama de providência divina. A providência divina é um nome técnico para uma coisa que devocionalmente a gente pode definir assim, ó, presta atenção. Providência divina ou providência de Deus é o seu cuidado constante e o seu domínio absoluto sobre toda a sua criação, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Então, em outras palavras, providência divina é o cuidado que ele tem de todas as coisas que ele mesmo fez e que ele fez para a glória dele e para o bem do seu povo. Então ele diz que para a gente pensar no momento de sofrimento que a gente está enfrentando, a gente não pode se esquecer que Deus, ele é bom e ao mesmo tempo soberano. E que como é que a gente entende essa bondade divina e como é que a gente entende a soberania divina no momento da luta, no momento da dor, no momento da tribulação, do problema e da angústia? A gente entende isso por meio da providência divina. A providência divina é o cuidado que Deus tem daquilo que é dele. Agora ele cuida, esse é o ponto, ele cuida do jeito dele. Vamos refletir um pouquinho sobre isso então hoje. Como é que Deus cuida e qual é o objetivo dele no cuidado que ele tem daquilo que é dele? Tá? Você é cuidado de Deus, a terra, tudo que ele criou é dele. Ele tem um objetivo duplo nesse cuidado, na providência. Em primeiro lugar é a glória dele. E em segundo lugar é o bem do seu povo. Na providência divina a gente vê que Deus quer a glória dele e o bem do seu povo. Talvez você diga, difícil de pensar, bem do seu povo no momento do sofrimento que a gente está passando, ou talvez o bem do seu povo num sofrimento muito pontual do que Deus está fazendo você passar. Mas para a gente entender como é que Deus cuida e ao mesmo tempo Deus, ele quer o bem do seu povo, a gente precisa se lembrar de algumas coisas que essa providência e o cuidado de Deus ela pede da gente. Em primeiro lugar, é que Deus não só criou todas as coisas, mas ele sustenta aquilo que ele criou. Deus não criou e jogou fora. Ou criou e disse assim, então siga seu caminho. Deus criou e ele também é o mantenedor daquilo que ele criou. Ou seja, tudo que existe depende dele. Tudo que existe está debaixo do cuidado dele. Tudo que existe está nas mãos dele. Olha o que Hebreus 1:3 fala. Hebreus 1:3 diz que Deus não somente criou, eu estou parafraseando, ele não criou somente o universo, mas ele sustenta, preserva diariamente cada momento. E aí, citando literalmente Hebreus 1:3 diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E Colossenses 1:17, Paulo escrevendo para os irmãos, ele diz o seguinte, nele, no Senhor, tudo subsiste. Então, toda a existência está atrelada ao Deus Criador de todas as coisas. Então, esse é um primeiro ponto que chama a nossa atenção para a questão da providência divina, que Deus cuida, ele não apenas cria, mas ele cuida, e para o bem do seu povo e para a glória dele, é que ele cria e sustenta. E nesse criar e sustentar, a gente percebe o quê? Que ele governa, ele tem domínio, é ele que faz o que tem que ser feito. Então, não apenas a criação inanimada, ou as questões, as coisas naturais, mas também tudo o que diz respeito a nós, seres humanos, está debaixo do governo de Deus. Vamos lembrar do que a gente leu no início, né, o texto de Paulo para Timóteo, Deus bendito e o único soberano sobre a criação é Deus, não é o acaso, por exemplo, a gente vai pensar nisso. E Daniel 4,17 diz assim, o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Olha que legal. Ele tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E ainda continua o texto, capítulo 4, versículo 35. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra.
Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Quando eu leio esse texto, eu fico com a cara no chão, porque por mais que a nossa mente não entenda o agir de Deus, a gente não pode chegar para ele e dizer. A gente não tem, a gente não compreende Deus ao ponto de dizer para ele: o que você está fazendo? Então, o nosso primeiro ponto aqui é que Deus, ele governa todas as coisas e a gente não entende às vezes o governo dele. Mas o nosso não entendimento não nos autoriza a dizer que as coisas estão seguindo o acaso. Às vezes essa é uma resposta mais simples, né? Eu prefiro ficar com Deus que é bom e na questão do sofrimento dizer que a vida está seguindo o acaso. Ele está deixando a natureza e a criação seguir seu próprio curso e ele não tem nada a ver com isso. Não. Mas ao mesmo tempo a gente não consegue dar as respostas específicas e a interpretação correta para todos os fatos. E acho que nem esse, esse não é o nosso papel. O nosso papel é dizer, mesmo sem entender, eu entendo que o Senhor governa e é o soberano sobre todas as coisas. Agora, de que maneira esse conhecimento nos desafia? De que maneira saber que Deus é soberano sobre todas as coisas desafia você e a mim? Agora eu quero chamar a sua atenção para uma pastoral aqui para nós, para mim e para você. Abre o coração aí. A gente precisa firmar as nossas crenças na Bíblia. Eu preciso firmar as minhas crenças na Bíblia e não nas minhas experiências. Nem você nas suas experiências. Porque experiências ruins na vida a gente está cheio. Olha para a sua história. E se eu olhar para mim, olha para a tua volta e eu olhar para a minha volta, a gente tem um monte de experiências ruins. Mas a gente vai colocar como fé, como nossa regra de fé, as nossas experiências de sofrimento, que às vezes a gente não conseguir entender isso pela soberania de Deus, a gente precisa, o autor, Jerry Bridges, ele desafia a gente nesse ponto. Que a gente precisa firmar as nossas crenças. A nossa crença aqui não é só o que a gente pensa, como o nosso conteúdo, mas é como a gente processa a vida. Está muito mais atrelado da mente para o coração. Então a gente precisa de fato, aquilo que eu vivo dizendo no púlpito, que a palavra precisa penetrar a mente, mas ela tem que cair no coração. A gente precisa deixar que nesse momento do sofrimento, Deus revele que Bíblia está pregando para o nosso coração. E permitir que o Espírito de Deus faça a troca. Permitir que as nossas crenças elas não sejam guiadas pelas nossas experiências ruins. Essa é uma experiência de avivamento, mas não é sem morte. Morte de experiências, de crenças, não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente faz chorando. Mas quando você prova a vida de Cristo, mudando o nosso coração, a gente diz, poxa, eu estou liberto. A gente foi transformado. E esse sofrimento, o sofrimento que Deus nos permite passar, ele tem esse poder. Por isso, eu queria chamar a sua atenção exatamente para essa necessidade de troca das nossas crenças para a convicção das Escrituras. Ainda que a gente não entenda plenamente o desenho da ação de Deus nesse momento do sofrimento. Mas uma coisa é certa, preste bastante atenção, leitura labial e não apenas com os ouvidos. É a confiança de que no nosso sofrimento, e todo o nosso sofrimento está debaixo do controle de um Deus todo-poderoso e totalmente amoroso. Ele é totalmente poderoso e totalmente amoroso. Nosso sofrimento tem significado e propósito no plano eterno dele. Aí é que é a questão. E ele traz ou permite que aconteça em nossa vida apenas aquilo que é para a sua glória e para o nosso bem. O que a gente precisa entender é o que é o nosso bem. O nosso bem aqui a gente não pode tirar como critério de interpretação a cruz de Jesus. Se a gente olhar um pai que manda o filho morrer na cruz para salvar um pecador injusto por amor de graça, a gente vai olhar, se a gente olhar isso pela lente do sofrimento, sem olhar que o bem maior do Senhor é salvar pecadores, a gente vai dizer, isso é injusto. Mas quando a gente olha o que Deus fez em Jesus para salvar a sua vida e para salvar a minha vida, para que o Filho de Deus pudesse ser gerado em você e em mim, a gente diz, eu entendo qual é o bem que ele quer causar, que ele quer formar em mim por meio desse sofrimento.
Deus, criador e sustentador de todas as coisas, soberano, ele é bom. É bom em fazer um bem, formar o Filho de Deus em você. E isso ele usa muito, ele sabe fazer de uma maneira perfeita. Ele promove a experiência exata que eu preciso e que você precisa para que o Filho de Deus seja achado em cada um de nós. Talvez você diga, esse bem eu não quero para mim. Aí você precisa avaliar onde é que está seu coração. Mas aquele que foi alcançado pela graça de Deus, o seu anseio máximo no viver e felicidade maior na vida é ser achado nele, o Filho de Deus. E que Deus use o sofrimento que ele quiser usar, os caminhos que ele quiser usar, porque não foi nada diferente com o que ele fez, do que ele fez com o filho dele. Ele não vai promover nenhuma experiência à parte do que ele fez com o filho dele, Jesus Cristo, para fazer isso, para gerar esse bem na sua vida e na minha vida. Ao invés da gente ficar resistindo e lutando, a gente podia jogar a toalha do coração e dizer, tá bom, eu aceito sofrer no parâmetro do Filho de Deus. Não é qualquer sofrimento e nem um sofrimento sem causa, mas é um sofrimento que glorifica o nome dele e que traz um bem maior. O Filho de Deus, que nos aproxima dele. Não é só gerar Jesus em nós, mas é perceber que onde está Cristo, Jesus é aquele que nos coloca num relacionamento eterno com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Tem coisa melhor do que essa? Eu digo a você que nesse momento a gente está valorizando muito pequenas coisas e grandes coisas da vida, né? A gente está numa iminência de uma crise econômica, no meio de um pânico com possibilidades de perda da vida na questão biológica, mas a gente sabe que o nosso maior bem de fato é o Senhor. E o sofrimento nos dá uma percepção e um relacionamento maior com esse maior bem. É o Senhor. A questão é que às vezes o meu coração e o seu coração não quer esse maior bem. A gente quer outras coisas. E aí, se a gente quer outras coisas, o sofrimento, a gente vai ficar indignado. E a gente vai ficar até nutrir revolta, nutrir um monte de coisa. Mas quando a gente deixa Deus chamar o nosso coração para Ele, e a gente diz, Deus, é muito bom tudo que o Senhor me deu e tudo que o Senhor tirou, como foi a experiência de Jó, mas uma coisa ninguém pode tirar de mim e de você. O nosso Deus. Esse é o maior tesouro, o maior presente que a gente tem. Eu não sei o que nos aguarda, eu não sei, Deus não nos deu capacidade de fazer previsões. Que bom, isso está na mão dele. Mas uma coisa é certa para mim e para você. Hoje, Deus nos quer valorizando muitas coisas, a gente está valorizando mais o nosso tempo em família. Muitas pessoas que estão na iminência de perder emprego estão valorizando mais o seu emprego, o ganho, ou estão avaliando a maneira de gastar, usar os recursos que recebem. Ok, e isso são coisas que a gente precisa pensar, mas acima de tudo, a gente tem um bem maior, que não é uma enfermidade e nem a perda de uma estrutura material que pode nos tirar. É o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que esse sofrimento, ele nos faça a gente educar o nosso coração na palavra, que diz que Deus é bom e soberano. E a gente permita que toda a nossa história, com as experiências ruins que a gente já teve, elas possam ser reinterpretadas e ressignificadas aos pés da cruz. Isso é um desafio para mim. Acho que cada um é um olhar interno e íntimo, né? Mas quando eu olho para a minha história, coisas que só eu sei da minha própria vivência, talvez o meu coração diga, por que o Senhor permitiu passar? Onde o Senhor estava quando eu passei por isso? Por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor não impediu que eu passasse por isso? Ou que fizessem isso comigo, ou que eu fizesse coisas com pessoas. Mas a gente, nesses momentos, precisa olhar a nossa história e colocar ao pé da cruz, porque de alguma forma, os erros dos outros e os nossos próprios erros, com a nossa própria história, eles nos fazem perceber quão grande é a graça de Deus que dá conta disso tudo. Não sai da nossa memória o que está no passado e nem o que está diante dos nossos olhos. Mas a gente sabe de uma coisa, Deus está presente. E esse relacionamento, ele não coloca uma redoma para a gente não viver o que está à nossa volta. A gente sofre o calor
da provação, a gente vê o leão na nossa cara como Daniel viu. E a gente vai lá passar pela chama ou cai lá na cova. Mas a gente sabe que Deus está presente e que de alguma forma Ele usa tudo isso para o nosso bem e para a glória dEle. A gente foi criado para a glória de Deus. Eu não fui criado para mim, você não foi criado para você. Eu não fui criado para os meus filhos. Meus filhos também não foram criados para mim. Minha família, casamento, bens, trabalho, carreira, nada disso, casa, bens materiais, corpo físico, nada disso foi criado para nós. Foi tudo criado para Deus, é dele e Ele faz o que Ele quiser. Então que a gente se comporte como um mordomo, um servo daquilo que é dele. E que o nosso coração descanse no Senhor. Não vai acontecer nada na nossa vida que Ele não queira que aconteça. E Ele pode, o único que pode usar o sofrimento para glorificar o nome dele. É isso. Eu não estou conseguindo ler as mensagens de vocês. Então eu não vou fazer uma interação. Mas fica aqui uma provocação. Acho que dá para eu dar. Tem um espelho na tela. Me dar uns segundos aí para eu dar uma olhadinha. Te mandar um oi quem tá online. Ah, é? Dá um oi quem tá online, por favor. A Camila. Tô vendo. Camila, Dani, o Vini, a Aline, a Maíra, o Esteves. Que legal, gente. Puxa, eu queria tanto ver vocês. A Bia. Oi, Bia. A Késia. Oi, Késia. Lídia. Oi, Gui. Bom, oi, Silvia. Oi, Márcia. Vou ficar aqui falando o nome de todo mundo. Oi, Railson. Oi, Aline. Então é isso, gente. Um beijo no coração. Vamos orar. E agradecer a Deus pela soberania dele. Às vezes eu confesso a vocês, quando eu vou orar assim, eu falo, Deus, a sua soberania me dá medo, porque eu não sei qual caminho o Senhor vai escolher para glorificar o seu nome ou para formar Jesus, que é o nosso maior bem, né? Mas Ele sabe o que faz. Ele não perdeu o controle e Ele sabe promover a experiência exata para que a gente apreenda a vida do Filho. A gente foi criado para Jesus. Ele é o nosso maior bem. Então, oremos por duas coisas. A primeira delas é que essa tese, né, de que as nossas crenças estejam pautadas nas Escrituras e não nas nossas experiências. Que essa experiência de avivamento aconteça em você. Se você olha com dor para o teu passado, com medo, ou para o teu presente, permita que as Escrituras, que apontam para um Deus Criador e Redentor e que nos dá o maior bem de viver a vida do Filho dele. Isso traga esperança para você. E também que nesse momento de saber que Deus está conosco, Deus é o Deus conosco, Ele está presente e Ele está passando por tudo com a gente, porque Ele entrou, Ele tinha um quarto homem lá naquela fornalha, então Ele sabe o que é passar pelo sofrimento, porque nós temos um Salvador que sofreu. E no sofrimento, às vezes, quando a gente não tem poder para sair dele, o que a gente mais gosta é de alguém que põe a mão no ombro e diga, eu te entendo. Pois é, mais do que qualquer homem nesse mundo, a gente tem um Deus homem que sabe pôr a mão no nosso ombro e dizer, eu entendo. E Jesus entende o que você passou. Primeiro, porque todo o nosso pecado, nosso e dos outros, foi sobre ele. E segundo, porque ele passou um sofrimento que a gente não suportaria, porque esse sofrimento trouxe salvação para pecador. Então, não tem nada que eu esteja passando, que você esteja passando, que o nosso Salvador não entenda. Que a gente vá nele, nesse momento, agradecendo a ele por esse consolo, por essa mão no ombro. E ao mesmo tempo a gente permita que o Espírito dele que habita em nós, pela graça, transforme a nossa vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque nunca mais a gente quer perder a adoração de dizer Deus bom, amoroso e soberano. Ó Deus, o Senhor conhece nossa história, o Senhor conhece nossa vida. Não tem nada do que acontece ou aconteceu ou virá acontecer na nossa existência que
o Senhor não tenha permitido. A gente não sabe, Deus, onde é que a nossa ação do homem toca a tua soberania. Isso é um mistério para nós, a nossa mente não compreende e a gente não vai compreender. Mas não permita, Deus, que a incapacidade que a gente tem, racional, a incapacidade que a gente tem de pensar claramente sobre isso, ela tira do nosso coração a confiança de que o Senhor é bom e soberano e que o Senhor faz todas as coisas para a glória do seu nome e que o Senhor, ao mesmo tempo, usa todo esse sofrimento para um bem maior, formar Jesus em cada um de nós. Converte o nosso coração para querer esse bem. Tira os nossos olhos, o nosso coração de outros bens menores, paixões menores que nos privam de amar o Senhor sobre todas as coisas. Que nesta noite o seu Espírito atua em nós assim. O que nós queremos é um coração fiel ao Senhor, que ama o Senhor sobre todas as coisas. Por favor, Deus, por favor. Aquele que quer razões para questionar a tua soberania, que a gente hoje seja desafiado pela palavra, para que as nossas crenças, Senhor Deus, elas sejam mais bíblicas e menos atreladas às nossas experiências. E essa experiência traga morte para que das nossas experiências gerando crença dentro de nós. Que a gente saiba, se lembre, transite pelas informações e as lembranças. Mas a gente seja guiado na confiança pela palavra viva, pela voz de Deus, pela palavra do Senhor que do nada criou os céus e a terra. Oh Deus, eu preciso disso. Acredito que a tua igreja, meus irmãos também precisam disso, Senhor. Visita cada um onde eles estiverem. É uma experiência que traz esperança, é uma dor que traz esperança. A esperança da glória de Deus. O que nós mais queremos, ó Deus, não é a preocupação com a nossa imagem. Não é a defesa, Senhor Deus, do que está acontecendo, ó Deus, em explicação correta dos fatos. O que nós queremos, ó Deus, é que o Senhor seja glorificado. Deus, que a gente não ande no sofrimento do deserto como aquele povo, os nossos antepassados andaram, questionando e murmurando, Senhor Deus, o tempo todo, ao ponto de lá ficarem, Senhor. Mas que o nosso coração esteja satisfeito contigo, plenamente satisfeito com o Senhor, para dizer, se o Senhor nos quer vivendo aqui, aqui viveremos, mas sem o Senhor não. Como Moisés orou, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ó Deus, essa é a nossa oração hoje. A gente sabe que esse sofrimento vai passar, mas enquanto ele não passa, nós queremos uma coisa, permita-nos que nós passemos pelo sofrimento em adoração e honra e glória para Jesus. Faze-nos aprovados no sofrimento, Senhor. Faze-nos, Senhor Deus, vencer e ter um caráter transformado no sofrimento. Isso não é mérito nosso. O único que passou pelo sofrimento e venceu foi Jesus. Eu não tenho esse poder, meus irmãos não têm esse poder. A gente passa pelo sofrimento e cai. A gente passa pelo sofrimento e murmura. A gente passa pelo sofrimento, Deus, e não sabe passar, e não aprende nada. Mas com a palavra e o Espírito em nós, a gente pode sonhar em passar pelo sofrimento e ver o nome do Senhor glorificado. A gente pode passar pelo sofrimento e apreender um pouco mais do caráter, do coração, da santidade, da vida de Jesus. E não apenas isso, numa perspectiva moralista, impositiva, não, é graça para nós, é uma bênção. Ó Deus, ser mais parecido com Jesus e menos com a gente, porque a gente se faz mal, a gente se agride, a gente se violenta, Deus. Mas em Jesus, a gente tem salvação. Em Jesus, a gente tem descanso para as nossas almas. Se a gente não vive Jesus, nosso coração fica perturbado na gente mesmo, ele fica inquieto com a gente mesmo, ele fica, Senhor Deus, perdido. Mas quando a gente vê o Filho de Deus gerado em cada um de nós, a gente diz, valeu, Deus. O Senhor trouxe a experiência certa. Abre os nossos olhos, Deus. Abre os olhos do nosso coração. Tira as escamas dos nossos olhos. E permita, Senhor Deus, que o nosso coração seja desafiado pelo Senhor. Em nome de Jesus, para a tua glória, Deus. Amém. Eu só vou provocar você o que vem na próxima semana. Não é? Eu não estou fazendo um momento plim-plim do livro, não, mas só para a gente refletir. A gente vai pensar como a soberania de Deus age sobre pessoas, você e eu, sobre as nações e sobre a natureza.
E como a soberania de Deus, ela também nos desafia na nossa responsabilidade. Então não é dizendo que tudo depende da gente, mas também que tudo é problema dele. Há um encontro entre Deus ser soberano e a gente ser responsável. Olha, a gente está implantando e difundindo esse de casa em casa. Não dá para a gente fazer PG, nem encontro presencial, mas a gente quer trabalhar essa ação aqui hoje. Ela faz parte do de casa em casa e a gente está tentando ter encontros menores para a gente permitir uma fala de 20 minutos, meia hora e oração em conjunto. Então, vai chegar a você. Se não chegou, fique em paz, não fica ansioso não. A gente está mapeando esta semana quem já está e como alcançar quem não está. Então, mas quando chegar um convitezinho para você, tenta estar. Não é um programa mágico, mas a ideia é da gente usar o recurso tecnológico para que a gente possa abrir o coração, mesmo que à distância. Tá bom? A gente passar esse momento junto. Olha, a gente não tem condições de fazer reuniões e ajuntamentos, mas eu tenho uma coisa que Deus pôs no meu coração, é que a gente tem investido antes dessa crise nos relacionamentos. E o meu desejo é que Deus use tudo isso para que a gente saia mais fortalecido nos nossos relacionamentos. Então se abra para isso, para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão e viver em unidade. O tema que Deus nos deu para esse ano é unidade, e essa unidade vai desembocar, reverberar, se desdobrar na missão, no alcance lá no mundo. Então olhe para dentro do seu coração, olhe para a igreja que Deus te colocou. A igreja não são as paredes, são as pessoas, diferentes de você, né? Pois é, mas a gente foi gerado na mesma cruz e vai estar caminhando para o mesmo céu. Então se ligue a um irmão, para que ambos, você e ele, a gente em grupo possa partilhar Jesus. Chega de falar. Até a próxima semana. Estão pedindo para mostrar o livro. Aqui, ó. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Que título mais adequado, né? Parecia até profético. Mas é isso mesmo. Como que a gente pode confiar em Deus apesar de tudo que Ele está permitindo você passar e pelas coisas que você já passou? Não perca a confiança em Deus apesar dos traumas que você tem, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima.